Olá, sejam bem-vindos ao canal. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não se esqueça de deixar o seu gostei para dar aquela força ao canal. Assim que ele avistou a moça descendo a rua, sentiu-se empolgado e exclamou que ela era exatamente o que ele procurava. Quando ela se aproximou, ele disse que quase caiu ao vê-la de tão bonita que ela é. Ele então perguntou se ela estava voltando da academia. Após ela confirmar, ele comentou sobre como ela sempre parecia deslumbrante após o treino. Em seguida, ele mencionou que estava procurando um lugar para almoçar e a convidou para acompanhá-lo. Era evidente que ela se interessou, embora não fosse claro se era mais por ele ou pelo carro. Nesse momento ele pediu o celular dela emprestado, dizendo que precisava fazer uma ligação para o sócio. Ele fez a ligação no viva voz, permitindo que ela ouvisse toda a conversa. O suposto sócio explicou que tinha tentado ligar para ele a manhã inteira para avisar sobre a queda da moeda de investimento, tentando evitar grandes perdas. O homem ficou confuso, dizendo que não entendia o que estava acontecendo, pois tudo parecia bem de manhã. O sócio explicou que com criptomoedas é preciso estar atento e vender rapidamente em caso de queda. Além disso, informou que os advogados estavam em sua casa e que ele havia perdido a casa, o carro e todo o dinheiro. A moça expressou pesar e ele confessou que não sabia o que fazer, já que tinha perdido tudo, inclusive o carro. Ele disse que entenderia se ela não quisesse mais nada com ele, mas ela afirmou que ainda queria almoçar com ele, especialmente após tudo o que aconteceu. Ele perguntou se ela não se importava com o fato de ele não ter mais carro, e ela respondeu que não, que apenas se sentia triste por ele. Ele comentou que achava isso muito gentil, mas revelou que tudo não passava de uma pegadinha para testar o interesse dela. Apesar disso, ela levou a situação na esportiva e a pegadinha acabou não surtindo o efeito esperado. No final, ele concluiu que talvez tivesse encontrado sua próxima namorada. George se aproxima de uma moça e pergunta: "Olá, como você se chama?" Ele pede para conversar rapidamente, mas ela responde que tem namorado. Ele questiona: "Você tem o quê?" E ela reafirma que tem namorado. Ela pergunta sobre a roupa dele, ao que ele responde: "Qual o problema com a minha roupa?" Ela diz que rosa não combina com ele. Ele elogia a aparência dela e suas unhas, perguntando o que ela fez. Ela diz que fez francesinha. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que não é dali. Ele comenta que o carro é barulhento e pergunta se ela gosta desse tipo de carro, dizendo que tem um similar. Ela responde que não gosta. Ela diz que precisa ir e ele pergunta se não é bom o suficiente. Ela explica que não se trata disso, mas que realmente precisa ir. Ele oferece ajuda para abastecer, mas ela recusa. Ele pergunta se pode pegar o número dela e ela diz que o telefone não está funcionando. Ele observa que o telefone está ligado e ela explica que é o telefone do namorado dela que está trabalhando. Ele pergunta novamente se o telefone dela não funciona e ela confirma que não. Ele faz uma última tentativa e antes de ir, deixa dinheiro cair no chão, planejando voltar para perguntar se ela viu o dinheiro. Ele volta e pergunta se ela viu algum dinheiro no chão. Ela diz que não e ele insiste: "Tem certeza?" Ela confirma que não viu nada e ele continua a perguntar até que ela, já irritada, reafirma que não viu dinheiro nenhum. Ele volta para o carro, dizendo que está entrando no carro dele e que já tem alguém se aproximando. Ele pergunta se pode ajudar em algo e ela pergunta se ele encontrou o dinheiro. Ele diz que ainda está preocupado e veio olhar no carro. Ele pergunta se ela realmente não viu nada e ela confirma. Ele questiona por que então ela veio até o carro dele e ela diz que quer ajudar a procurar dentro do carro. Ele pergunta se ela quer entrar e ela diz que sim, sugerindo que ele pode ter perdido dentro do carro. Ele pergunta por que precisaria de ajuda e menciona que ela tem namorado. Ela diz que quer provar que não é ladra. Dentro do carro, ele a acusa de pegar o dinheiro dele
ele. Ela admite, mas diz que ia devolver. Ele sarcasticamente diz que acredita e pede o dinheiro de volta. Ela pergunta se pode pegar o número dele primeiro, mas ele recusa e pede o dinheiro novamente. Ela pergunta se ele vai levá-la para casa e ele diz que sim, mas primeiro quer o dinheiro. Ela pergunta se ele vai levá-la para sair e ele promete diversão, mas que quer o dinheiro agora. Ela insiste em pegar o número dele, dizendo que quer se desculpar. Ela diz que pegou o dinheiro, mas sempre planejou devolver. Ele diz que se ela tivesse devolvido, ele a recompensaria. Ele pede para ela sair rapidamente e ela pergunta por quê. Ele diz que tem uma surpresa. Ela pergunta se ele vai lhe dar algo, pedindo para não brincar com ela. Ele pede mais uma vez para ela sair. E ao sair, ele diz que espera nunca mais vê-la, chamando-a de interesseira e a deixa sozinha. Se você possui uma Lamborghini, quando chega, sempre alguma garota tira fotos com seu carro. Não dá para negar que isso é uma vantagem. No entanto, esse não é bem o caso de Nair, pois ele no início finge que o carro não é dele. Ela pergunta se ele poderia tirar uma foto para ela e ele concorda, mas pede que depois ela tire uma foto dele também. Ela ri e concorda. Ele pergunta se o carro é dela e ela responde que não, rindo. Ele comenta que as fotos parecem ter ficado boas e pede para ela não rir do seu iPhone antigo. Ele diz que sabe que a qualidade de foto dele provavelmente não será igual a dela. Quando ela pergunta se ele quer que ela tire foto, a foto com o celular dela, ele aceita. Ele pergunta como ficaram as fotos. Ela responde que ficaram meio ruins e ele concorda, dizendo que estavam ruins e agora parecem piores. Ele elogia a foto e diz que ela é muito bonita. Pergunta se ela tem namorado. Quando ela responde que não, ele pergunta por quê. Ela diz que é uma pessoa difícil de lidar. Ele elogia as tatuagens dela e ela pergunta se ele recebeu as fotos dela. Depois que ele confirma que recebeu as fotos, ela comenta que é nova na cidade, ainda não conhece ninguém. Ele pergunta se ela tem Instagram, mas ela diz que não dá suas informações pessoais para pessoas que não conhecem. Quando ele pergunta por que não, ela responde que é porque ele é um estranho. Ele comenta que pensou que não fosse mais um estranho, já que tirou fotos para ela, mas ela diz que ainda não sabe se pode confiar nele e pede desculpas. Quando a garota vê ele se aproximando do carro, muda totalmente de ideia e é aí que as coisas acontecem. Nesse momento ela pede para ele esperar e começa a rir. Ela pergunta se aquele carro é dele e ele responde que sim. Ela ri e pergunta por que ele não disse que o carro era dele. Ele responde que não precisa sair dizendo isso para todo mundo. Ela elogia o carro dele dizendo que é realmente muito bonito. Ele pergunta se ela já esteve dentro de um carro como aquele e ela responde que não. Ele diz que é um dos brinquedos dele e comenta que ela acabou de colocar suas digitais no carro. Ele pergunta com o que ela trabalha. Ela diz que faz entregas de rap e cria conteúdos para as redes sociais. Nair não menciona que possui um prédio e ele prefere dizer que tem vários condomínios. Ele fala que mora em uma cobertura de 15 minutos dali. Ela pergunta se ele a deixaria tirar uma foto na cobertura do prédio dele. Depois de falar um pouco sobre o lugar e como as fotos dela ficariam perfeitas, ele pergunta se ela gostaria de ir até lá. Ela diz que parece legal e acaba aceitando a proposta dele.
Nair questiona como ela vai dizer que é incrível e logo depois pergunta o nome dela. Ele tenta se apresentar, mas ela diz que já o ouviu, mas que precisa ir. Ele explica que só quer conhecê-la porque é novo na área e diz que se chama Nair. Ela responde que precisa ir porque seu telefone está descarregado e está esperando uma ligação. Ele pergunta se pode obter seu Instagram, mas ela responde que não está interessada e que ele não vai se dar bem com essa joia falsa. Ele pergunta se realmente vai ser assim e deseja um ótimo dia. Ele acha que não precisa insistir mais, então diz que tudo bem e que vamos ver se ela mantém a mesma atitude. Quando ele a vê voltando, comenta que isso é uma loucura. Ela diz que o telefone está descarregado e ele pergunta o que isso tem a ver com ele. Ela fala que pensou que ele pudesse ajudar, mas que não quer tomar muito seu tempo. Ele pergunta se ela está buscando ajuda e ela diz que sim, achando que ele poderia ajudá-la. Ele comenta que até poderia ajudar se não tivesse um compromisso. Ela pergunta se pode entrar e ele questiona o motivo. Ela diz que quer carregar o telefone no carro dele, mas ele afirma que precisa ir. Ela insiste que precisa carregar o telefone para chamar um Uber. Ele diz que se ela vai chamar um Uber, não precisa entrar no carro dele. Ela insiste que está falando sério, que precisa de ajuda e gostaria de conhecê-lo, achando-o bonito. Ele pergunta se agora ele é bonito e ela ri, dizendo que sim. Ele pergunta se ela bebeu algo, saindo de algum bar, e comenta que é muito cedo para beber. Ela ri e pede para ele relaxar, insistindo para entrar no carro porque está quente. Ele diz que isso não é problema dele. Ela responde que ele não está querendo ajudar e ele afirma que precisa ir, pedindo para ela dizer o que realmente quer, porque ele tem um compromisso. Ela pede para ir com ele e ele questiona o motivo. Ele diz que não quer perder tempo, mas ela garante que não perderá e pede para entrar no carro novamente. Ele pergunta por que deixaria ela entrar no carro se ela nem quis conversar antes. Ela responde que percebeu que não é tão ruim. Ele quer entender por que ela mudou de humor tão rápido. Ela explica que está precisando de ajuda para carregar o telefone. Ele pergunta sobre o ATP e ela diz que isso tem a ver com os negócios dele, comentando que ela deve ter bebido algo. Ela admite que bebeu mistura com vodka e que quebrou a unha. Ele pergunta o que isso tem a ver com ele e ela menciona que não sabia que ele tinha um carro como aquele. Ele questiona se, sem o carro, ela não teria voltado e ela afirma que não está brincando, perguntando se pode entrar. Ele diz que ainda tenta entender o motivo. Ela insiste que está desconfortável e quer entrar para continuar conversando. Ele pede para ela esperar, saindo do carro, comentando que ela parece fora de si. Ele diz para não ficar colada na porta do carro e ela responde que pensou que ele não fosse sair. Ela menciona que ele não sabe jogar o jogo e ele pede para ela explicar. Ela repete que ele não sabe jogar o jogo. Ele pergunta o que ela quer dizer e ela diz que poderiam se conhecer dentro do carro. Ele questiona por que ela quer tanto entrar e ela responde que está muito quente e eles poderiam se conhecer lá dentro. Ele pergunta sobre uma marca no pescoço dela, achando que é um chupão. Ela nega e diz que ele é engraçado. Ele pergunta se ela pode dar uma volta e ela menciona que o telefone está descarregado. Ele pede novamente para ela dar uma volta e ela pergunta se ele quer isso, rindo. Ele questiona de onde vem tanta energia e ela diz que é da sua personalidade, que todos a conhecem por isso. Ele admite que ela tem muita energia e ela diz que é elétrica. Ele decide deixá-la entrar no carro, mas não quer perder seu tempo. Ele pergunta se ela não fará ele perder tempo e ela garante que não, dizendo que vai pegar uma carona. Ele recusa a levá-la a algum lugar e ela insiste que ele não vai perder tempo. Ele diz que tudo bem, mas acha que ela parece estar chapada. Ele pede para ela abrir a porta, mas ela pede para ele abrir. Ela reclama que a porta não está abrindo e ele pede para puxar com mais força. Ela insiste para ele abrir, dizendo que ele está brincando, mas ele nega e deseja um ótimo dia para ela. Nair pergunta como ela está e qual é o seu nome, mas ela responde que está a caminho da academia. Ele elogia seu corpo dizendo que é incrível e pede para conversar rapidamente. Ela menciona que está ao telefone, então ele respeita e deseja-lhe um bom dia. Comentando que ela parece estar muito ocupada com a academia.
Quando ela percebe que Onaê entra em seu carro, a mágica acontece. Quando ela volta, ele a cumprimenta novamente. Ela responde pedindo desculpas e dizendo que agora está mais calma, desligando o telefone. Ele pergunta se ela está mais tranquila e ela confirma, explicando que terminou sua corrida e estava indo para a academia. Ele sugere que ela continue a corrida, mas ela diz que já terminou e elogia a energia dele. Ele, porém, acredita que ela voltou por causa do carro dele. Sem obter respostas, ele pergunta por que ela parou, se estava indo para a academia, e ela diz que parou para falar com ele. Ele comenta que não tem mais nada a dizer e pergunta se ela quer malhar com ele, mas ele não trouxe roupa de academia. Ela pergunta o que ele queria falar no início e ele explica que é novo na área e estava tentando conhecê-la. Ele menciona que pensou em pedir seu número, mas ela não deu a chance. Ela justifica que estava ao telefone, mas ele nota que ela voltou ainda falando. Ela desliga o telefone e ele pergunta se ela não poderia ter feito isso antes. Ele mostra desconfiança, achando que ela voltou pelo carro dele, mas ela afirma que está sendo sincera. Ele quer saber o que ela realmente deseja e ela responde que voltou para saber o que ele queria dizer. Ele explica que só queria conhecer novas pessoas e achou que seria bom conhecê-la. Ela sugere que eles podem se conhecer melhor e pergunta se ele mora por perto. Ele responde que acabou de se mudar para a área. Ela diz que também mora ali perto e pode mostrar os melhores lugares para comer e se divertir. Ele questiona por que deveria dar outra chance a ela e ela muda de assunto, perguntando se ele é dali. Ele diz que é de Houston. Ela comenta que ele ainda é do sul, famoso por sua hospitalidade. Ele insiste em saber se ela vale a pena e depois que ela diz que sim, ele decide sair do carro. Ela elogia o carro dele, dizendo que é sua cor favorita, mas ele responde que não é mais dele, preferindo laranja agora. Ela pergunta se ele vai comprar um carro novo, mas ele diz que ainda ficará com aquele por um bom tempo. Ele pergunta seu nome e ela responde que é Dea. Quando ele pergunta se ela é solteira, ela inicialmente diz que sim, mas depois admite que é casada, mas em um relacionamento aberto. Ele pede para ela explicar e comenta que isso não faz sentido para ele, pois nunca conheceu alguém casado com um relacionamento aberto. Ela afirma que tecnicamente é casado, mas sai com outras pessoas se gostar delas. Ele pergunta se ela se sente bem com ele fazendo o mesmo e ela diz que sim. Ele comenta que para ele isso é diferente, mas como ela é solteira não tem problema. Ela pergunta se ele realmente é solteiro e ele confirma, dizendo que não estaria ali conversando com ela se não fosse. Ele pergunta sobre os planos dela para o dia e ela menciona a academia e depois piscina, sem mais nada planejado. Ela o convida para curtir a piscina com ela, mas ele diz que depende, pois não gosta de perder tempo. Eles continuam conversando e ele a convida para entrar. Ela acha ótimo e ele brinca sobre ser um Mylen, corrigindo quando ela diz Milen. Ela elogia os tênis dele e comenta sobre seu relógio, dizendo que ficaria bem nela. Ele diz que não gosta de emprestar coisas. Ela pergunta por quê e ele responde que estão em Atlanta. Ela diz que não vai roubar e pergunta se ele emprestaria suas joias. Ela diz que ele pode trancar as portas se achar que ela vai roubar, mas ele reafirma que não empresta nada. Ele pergunta sobre o trabalho dela e ela diz que é dona de casa. Ele pergunta se o marido paga as contas e ela confirma parcialmente, dizendo que gosta de aproveitar a vida. Ele pergunta quem banca isso tudo e ela sugere que talvez ele possa pagar. Ele afirma que com certeza não será ele, já que acabaram de se conhecer. Ela diz que muitos homens se oferecem para pagar suas contas, mas ele diz que já ouviu o suficiente e deseja um bom dia. Ela comenta que pensou que eles se conheceriam melhor e diz que está muito quente lá fora. Ele diz que isso não tem nada a ver com ele e sugere que ela vá para casa. Ela diz que a conversa não está indo bem e ele concorda, desejando a ela um bom dia. Ela afirma que tem seu próprio dinheiro e não precisa dele, e ele diz que está feliz por ela. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não se esqueça de deixar o seu gostei para dar aquela força ao canal. O vídeo começa com o soldado número 1 da Fake Prince abordando uma jovem, dirigindo-se a ela com a seguinte expressão: "Olha só o que temos aqui!" A jovem prontamente pede desculpas, esclarecendo que não possui dinheiro. Mas assevera que ele não necessita de dinheiro, apenas almeja que ela ilumine o seu dia com um sorriso.
Ele ainda acrescenta que gostaria de ter registrado o sorriso dela em uma fotografia, pois para ele o sorriso dela possui um valor inestimável. Na sequência, ele pergunta o que ela está fazendo sozinha naquele local. A jovem explica que está aguardando uma amiga que irá buscá-la e menciona que seria ótimo se ele pudesse permitir que ela esperasse ali. Ele então observa que não há um anel em seu dedo e questiona que tipo de marido a deixaria nessa situação, acrescentando que, se ele fosse o marido dela, ela ao menos teria uma carona. A jovem responde que um morador de rua está flertando com ela e que já está ficando lisonjeada. Ela então pergunta a ele o que o marido dela pensaria ao vê-la conversando com ele e solicita que ele se afaste, afirmando que isso seria perfeito. Ele questiona se ela deseja que ele se retire do local onde chegou primeiro, mas logo em seguida concorda, afirmando que certamente faltou um pouco de paciência por parte dela. Ele conclui que nos dias atuais, paciência é uma virtude necessária para viver em um mundo tão caótico. Ele decide se afastar, mas retorna após 5 minutos, agindo como se nada tivesse ocorrido, e cumprimenta a jovem com um "Oi linda, tudo bem?". A jovem o reconhece e afirma que ele é um morador de rua. Ele então comenta que ela não deveria julgá-lo apenas pela aparência. Ao ser questionado sobre a propriedade do carro, ele declara que o carro é seu e pergunta se ela já andou em um veículo daquele tipo, ao que ela responde que ainda não. Após algum tempo de conversa, a jovem menciona que seu marido está demorando e pergunta se ele poderia levá-la para um passeio e, quem sabe, até mesmo para conhecer a casa dele. Ele questiona se o marido dela não se aborreceria com isso, mas ela responde que sabe lidar com a situação e que ele não precisa se preocupar. Ao ser elogiado pela jovem, ele solicita que ela abra a porta do carro, alegando estar com o ombro machucado. A jovem tenta abrir a porta, mas percebe que está trancada. Ele confirma que a porta está trancada e, ao ser solicitada destravá-la, ele afirma que não abriria a porta para um interesseiro sentar em seu banco. A jovem, surpresa, pergunta se ele está brincando, ao que ele responde que não parece estar brincando e conclui que a única piada ela está traindo o marido.